Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Amém! Hoje é domingo, né? Domingo, legal, domingo à noite, fresquinho. Graças a Deus, o calor tava difícil, durante a semana foi difícil. Mas hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, mostrar para Ele que nós somos fiéis, nós estamos aqui na presença dEle, porque o mais importante é estar em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos, amém? Então, para nós iniciarmos, você, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 11, por favor. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 11. Que diz assim: nele, Jesus Cristo, né? Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esse momento em que entramos em Tua presença, Senhor, te pedimos, toma-nos em Tuas mãos, quebra agora toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que venha nos distrair, tirar a nossa atenção da Tua palavra, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que nós possamos ouvir e falar aquilo que é da Tua vontade. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Bem, irmãos, tema predestinação. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós temos estudado aí durante todo esse mês. Pastor Paulo pregou na quarta-feira, ensinou na quarta-feira. Os irmãos já têm pregado aqui no domingo sobre predestinação. Aí em Efésios, no capítulo 1. E eu li o texto todo, meditei no texto todo. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Se você quer pegar mais um pouquinho, entra lá no blog da igreja. Você dá uma olhada lá que tem o primeiro estudo do pastor Paulo, ele pega esse texto todinho, destrincha ele para a gente, explica tintim por tintim. Eu falei, eu não vou fazer isso de novo, então eu peguei aqui a partir do versículo 11, que nós lemos aí, que diz, nele, Jesus Cristo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Até aqui por enquanto. Olha só, quero pegar a palavra predestinação. Predestinação. Nós fomos procurar no dicionário, na internet, no Google, qualquer lugar, você vai achar. Predestinar é destinar de antemão. É o que você vai encontrar lá. Mas eu quero dividir essa palavra em dois. O pré e o destinar. Por que pré? Porque nós lendo esse texto aqui, de você depois na sua casa, se você puder assistir o vídeo lá no blog, ou você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Deus, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Deus é aquele que conhece o antes, o agora e o depois. Então a palavra predestinação, ela se divide nessas duas partes. Pré, por quê? A presciência de Deus. Deus conhece o que era, o que é e o que está por vir.
Só que a predestinação de Deus, ela funciona da seguinte forma. Você abre a Bíblia, Apocalipse, para ficar mais interessante. Você abre o Apocalipse, você vê lá no Apocalipse o que está predestinado a acontecer. Deus predestinou que vai haver o arrebatamento? Vai ou não vai? Deus predestinou que o anticristo vai vir nessa terra? Vai ou não vai? Ele predestinou que ele vai reinar 1000 anos aqui nessa terra? Vai reinar. Está tudo predestinado. Mas isso é uma visão geral, uma visão global da vontade de Deus. É a presciência de Deus. Os fatos vão acontecer. Já está estabelecido. Se você está aqui hoje na Igreja Mundial do Senhor Jesus, a igreja existe porque foi plano de Deus, foi predeterminado por Deus. E Deus, Ele faz aquilo que é a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Amém? Todo mundo concorda? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Que Ele faz tudo de acordo com a presciência dEle? Então, muito bem, eu quero chegar nesse ponto. Se Deus predeterminou a existência da Igreja Mundial do Senhor Jesus, o que era o plano dEle? E se era o plano dEle, a igreja tem que existir. Amém? Aí é que entra a segunda parte da palavra predestinação, que é o nosso destino. Aquilo que Deus tem para cada um de nós. A visão pré é uma visão geral, é uma visão global. A igreja tem que existir. Mas a destinação, o nosso destino, é que nos faz, como indivíduos, estar aqui hoje. É o destino que Deus dá para as nossas vidas. Era o seu destino estar aqui hoje. Estar aqui congregando nessa igreja hoje. Era o meu destino. Mas só que tem um negócio. Deus, Ele predestina os fatos. Só que o nosso destino, Deus deixa na nossa mão. Sabe, é a questão da eleição, meus irmãos. Lá no versículo 4, ele diz aqui: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós, crentes cristãos, salvos, nascidos de novo, fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Mas aquele que é eleito, ele tem que tomar posse. Nós votamos aqui, ano que vem temos eleição, no final do ano. Nós votamos, vamos eleger um prefeito. Mas se chegar em janeiro e ele cismar de renunciar ao cargo, ele não vai tomar posse da prefeitura. Ele não vai tomar posse dos poderes que são investidos ao prefeito. E da mesma forma somos nós. Deus, na sua presciência, Ele já determinou que a igreja tem que existir. Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas você, meu irmão, minha irmã, que deixou o Espírito Santo falar ao seu coração naquele dia, que você se lembra bem, o dia da sua conversão, você permitiu que o destino que Deus tinha para você se tornasse uma realidade. Sabe, meus irmãos, às vezes eu me perguntava: Deus, por que eu não me converti antes? Por que teve que esperar eu chegar aos 28 anos para o dia da minha conversão? Que estava predeterminado por Deus. Mas se naquele dia eu tivesse fechado o meu coração, não ia acontecer naquele momento. Ia ter um outro camarada aqui pregando hoje. Sabe o que nós precisamos entender, meus irmãos? Deus tem um destino para cada um de nós. Ele tem um propósito para a nossa vida. Só que se você não receber e não tomar posse desse destino, Deus vai colocar outro no seu lugar. Se naquele dia eu não tivesse recebido Jesus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. Mas a igreja ia existir? Claro que ia. A igreja ia estar aqui, mas você não ia estar. O arrebatamento ia acontecer se você não tivesse se convertido? Vai acontecer da mesma forma. Palavra predestinação.
Isso que significa para a nossa vida. Pré-visão de Deus para toda a eternidade. Mas o seu destino, Deus já determinou. Mas você precisa tomar posse. Olha só, o texto continua aqui, que nós estávamos lendo lá no versículo 11. Segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos louvor para fim de sermos louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe, meus irmãos, no dia em que nós cremos na palavra de Deus, no dia em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos no plano de Deus. E o plano de Deus da sua igreja para que é? Para que você está aqui hoje? Faça uma reflexão aí na sua mente. Para que você está aqui hoje? Você está aqui hoje por obrigação? Você está aqui hoje para conseguir uma casa nova? Você está aqui hoje porque você simplesmente está doente, precisa de cura? Você está aqui hoje, não sei, porque seu casamento está abalado, você precisa de restauração? Você está aqui hoje porque você está procurando um emprego? Se a sua resposta foi sim, e somente sim, para essas perguntas, eu quero te dizer que você está equivocado. Porque Deus te chamou, diz o texto aqui, e você acompanhe comigo, porque não sou eu que estou dizendo. Diz aqui no versículo 12, com o fim de sermos louvor da sua glória. Nós, a igreja de Cristo, somos louvor para a glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Essa é a nossa finalidade. Só que às vezes nós esquecemos disso. Muitos nem sabem disso. E às vezes nós esquecemos disso. Viemos para a casa de Deus para estender a mão e pedir, reclamar. Quando a nossa visão tem que ser diferente. Nós temos que vir para a casa de Deus com alegria, felizes, para engrandecer, louvar o seu nome. Não esquenta com o defeito do seu irmão, não esquenta com o defeito da sua liderança. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas venha para a casa de Deus para louvar e engrandecer o nome dEle. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Mas quando você passar naquela porta ali, esquece o seu problema. Que no momento em que você louvar e engrandecer o nosso Deus, você colocar a sua vida nas mãos dele, mas é colocar mesmo, colocar, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Não é ficar naquela ladainha, Senhor, me cura, Senhor, Senhor, restaura meu casamento, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Tá, você tem que fazer isso, tem, na sua casa. Bota o seu joelhinho no chão. Pede a Deus, agradece a Ele por todas as bênçãos, mas quando você estiver aqui na igreja, venha para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. O nome disso aqui é o culto ao nosso Deus. Nós estamos aqui para cultuá-lo, para dar o nosso melhor a Ele. E as bênçãos dele, como diz aqui, ó, acompanha comigo, lá no versículo 3, olha só, lá de Efésios 1 mesmo, no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos já são nossas. Mas no momento em que você toma posse do seu destino, você entra no reino de Deus. Nesse momento você toma posse das bênçãos espirituais aqui, ó, que está no texto. Você toma posse de tudo aquilo que está reservado para você, mas depende de você também. Depende da sua atitude. Depende de você se entregar a Deus. Sabe,
Muita gente aí, erroneamente, fala que nós temos que aceitar a Jesus. Mas a palavra nos diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. A nossa parte, qual é a nossa parte? Está com o coração aberto. Sabe, Deus nos predestinou para estarmos aqui. Se você está aqui hoje, dia 13 de novembro de 2011, Deus te predestinou. O irmão Alessandro falou aqui na abertura, eu peguei, pesquei, falei, tem tudo a ver com a mensagem. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Dependesse da sua vontade, você ia estar em casa, lá no ar-condicionado, vendo televisão. Porque nós nascemos todos pecadores. Todos. Todos nascemos pecadores. Todos. Se dependesse da nossa vontade, a gente não queria Deus. A gente não queria louvar, cantar, ir para a igreja, fala sério. Lembra lá atrás, quando você ainda não sabia que era de Deus? O que você falava? Eu para a igreja? Fala sério. Um calor desse, um domingão, eu vou para a igreja? Nós somos pecadores, nascemos pecadores. Mas Jesus nos resgatou, Ele nos justificou para que nós possamos cumprir o seu plano, que foi criado antes da fundação do mundo. Ah, pastor Robson, então Deus é seletivo, né? Deus é seletivo. Ele me escolheu para estar aqui, mas não escolheu o meu vizinho. Deus tem um destino para cada um de nós. É aquela história que eu falei antes. Se você não tomar posse do seu destino, se eu não tivesse tomado posse do meu destino, o que eu ia estar fazendo agora? Não sei. Ia estar ouvindo um rock and roll biruta lá, igual eu ouvia antigamente. Ou então, uma daquelas músicas bem introspectivas do Renato Russo, ia estar lá triste pra caramba. Para o mundo que eu quero descer. Aquelas coisas que eu ouvia antigamente. Meu coração não quer deixar meu corpo descansar. Ia estar lá. Mas como eu e você, meus irmãos, nós tomamos posse do destino que Deus tem para nós. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. Esse é o nosso destino, é o destino da igreja. Então, meu irmão, tome posse, pregue a palavra, louve o nosso Deus, faça aquilo que Deus espera de você. Faça aquilo que Deus te chamou. Cada um tem um talento. Cada um tem uma área de atuação. É muito grande a área. Muito grande. Eu lembro que eu comecei a pregar. Todo mundo começa a pregar, acha que é evangelista, né? Aí começa a pregar aquelas mensagens para querer converter todo mundo. Mas eu vi que a minha área não era essa. Eu não sou evangelista. Eu prego para a igreja. Minhas mensagens são mais de ensino. Mas se você tem talento para evangelizar, evangelize. Se você tem talento para cantar, cante. Se você tem talento para ser porteiro, aí, igual o nosso irmão Francisco, que é um ótimo, excelente no que ele faz, faça o que ele está fazendo. Se você tem talento para ser diácono, para tirar o dízimo, qualquer coisa, faça, porque é o destino que Deus tem para você. Mas nós precisamos tomar posse da destinação que Deus tem para nós. Amém? Tema predestinação. Deus tem um propósito para a sua vida. Fala para o teu irmão aí. Irmão, não se esquece não. Deus tem um propósito para a tua vida. Você é rei, você é sacerdote, você é profeta. Você não é pouca coisa não. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Olha só. Você nasceu, cara. Isso é tremendo, você nasceu. Sabe, eu lembro da aula que eu tive de biologia no meu ensino médio. O professor falando, milhões de espermatozoides. E você nasceu. Isso é bênção de Deus. Deus te escolheu para nascer. Faça o seu melhor para Deus. Dê o seu louvor, a sua adoração para Deus. É isso que Ele espera da gente. Só que como nem tudo é perfeito, né? Você, por favor, volte lá comigo, lá no Antigo Testamento, no livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 16.
Esther, capítulo 2, versículo 16. Sabe, às vezes nós queremos fugir do destino que Deus tem para nós. A Esther, ela era uma judia, vivia lá com um parente dela, Mardoqueu. Então o rei Assuero, ele começou a procurar uma nova esposa, porque ele tinha uma esposa muquirana antes, chamada Vaste, e ele mandou capinar. E mandou procurar no reino uma jovem, né, para ser esposa dele. E Esther se apresentou, não disse que era judia, por causa do preconceito, se apresentou ao rei. Lá ela foi bem acolhida. Sabe, o eunuco gostou dela, tratou dela. Se fosse hoje em dia, tinha feito uma chapinha, tinha feito uma lipo nela, tal, feito uma maquiagem moderna. Eu sei que Esther ficou bonitona, ficou lindona. Aí diz aqui no versículo 16: Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele, mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vaste. Plano de Deus para a vida de Esther. Era o destino de Esther. Esther era um nada no meio daquele povo. Era uma judia que nem podia dizer que era judia. Mas Esther foi ao encontro do rei. E o rei amou mais do que todas as outras mulheres. E colocou uma coroa na cabeça de Esther e a fez rainha. É a mesma coisa que Jesus fez comigo e fez com você. Jesus tirou a gente lá do mundão, um mundão que desprezava a gente, um mundão que maltratava, um mundão que jaz no maligno, um mundo que não tem nada de bom. Jesus te pegou, te limpou, te maquiou, te arrumou, te fez rei, sacerdote e profeta. Era o destino que Deus tinha para Esther. Só que, como nós já vimos aqui, o destino que Deus tem para os seus é para louvor da sua glória. Esther era rainha, estava lá, beleza, tranquilo. Rainha do rei Assuero. Era um camarada poderoso, grandioso na região. Tinha exército, tinha dinheiro, tinha carruagem. E ela era rainha do rei Assuero. Pô, maneiro, né? Legal. Só que tinha um camarada muquirana chamado Amã, que era inimigo do povo de Israel e detestava o parente da Esther, chamado Mardoqueu. Aí ele foi lá azucrinar a cabeça do rei. Aí falou para o rei: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, que matem o povo de Israel. Ele azucrinou tanto a cabeça do rei Assuero, que o rei Assuero decretou que todos de Israel fossem mortos. Mas a Esther, que era rainha, não deu nem atenção para isso. Deu nem atenção. Sabe, meus irmãos, e às vezes nós, que somos predestinados pelo nosso Deus, nós fazemos a mesma coisa. Depois que a nossa vida está arrumada, que era uma bagunça lá atrás, depois que Deus investe em cada um de nós, depois que Deus nos dá talentos, depois que Deus nos corrige, que a nossa vida é uma vida legal, que a prosperidade de Deus vem sobre nós, nós arrumamos um emprego legal, uma casa legal, um carro legal, em que nós estamos com a nossa vida sentimental estabilizada, em que nós estamos tranquilos na nossa vida,
Viemos para a casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Nós esquecemos do restante do povo de Deus. Era o que Esther estava fazendo, ela era rainha. Não quero mais saber de nada. Eu sou rainha, estou tranquila. Mas aí eu peço que você que acompanhe comigo lá em Esther 4, versículo 13. Avança aí só um pouquinho. Esther 4, a partir do versículo 13. Porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Esther 4,13 diz assim: então Mardoqueu, que era o parente dela, mandou que respondessem a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei, terá mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Mardoqueu teve uma revelação do Espírito Santo de Deus. Naquele momento Mardoqueu recebeu de Deus que Esther, ela estava sendo rainha daquele povo para dar um livramento para o seu povo. Meus irmãos, eu quero que você reflita aí agora. Qual é o seu destino? O que Deus tem colocado na sua mão? O que você tem feito com o destino que Deus reservou para você? Você tem só olhado para o seu umbigo? O seu próprio umbigo? Você tem só olhado para as suas coisas? Ou você tem pensado na obra de Deus? Será que você tem olhado para si mesmo? Deus, maravilha, obrigado, valeu Deus, tá aí, valeu mesmo, hein? Tranquilo. Ou será que você tem pego tudo aquilo que Deus te dá e você tem empregado na obra de Deus? Será que os talentos que Deus tem te dado, você tem empregado na obra dele? Meus irmãos, a Bíblia aqui nos mostra, Deus tem um destino para a sua igreja, já está pré-determinado, mas se você ou eu, nós estaremos lá no momento de se cumprir aquilo que está nas Escrituras, também depende de nós. O plano de Deus vai acontecer, mas se nós olharmos só para o nosso umbigo, vai acontecer o que Mardoqueu falou para Esther: mas tu e a casa de teu pai perecereis. Sabe, o plano de Deus vai acontecer. Mardoqueu falou para ela: hoje todos se calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento. Se eu e você não fizermos, outros farão. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O plano dele vai acontecer. Predestinação. Deus tem um propósito para cada um de nós. Fala mais uma vez para você, irmão. Irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Não fica aí de boca aberta, não. Não. Fala: Deus, eu quero tomar posse do meu destino. Eu quero fazer aquilo para que o Senhor me chamou. Eu quero ir em frente, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo que é da tua vontade. Eu quero amar o meu próximo. Sabe, quando você ama o seu próximo, você está fazendo o que Deus tem para a sua vida. Cara, se você amar o seu próximo, você está evitando já um monte de problema. Um monte de problema. Sabe por quê? Quando você ama o seu próximo, mesmo se aquele seu próximo for um muquirana, se ele pisar no seu pé, você não vai dar um soco na cara dele. E se você der um soco na cara dele, o cara pode, ou ele te arrebenta todo de pancada, ou vai registrar um boletim de ocorrência contra você. Olha o problema. Sabe, quando você ama o seu irmão, você evita problemas e vive bem. O ensinamento de Jesus é uma coisa tão simples, né? Ame o seu próximo. Aí quando você para raciocinar, o pastor Paulo falou naquele dia, né, do ônibus que passou e jogou lama. Imagina só se ele pega uma pedra e vap, na janela do ônibus. Olha o problema que ia arrumar. Sabe, quando Deus tem um propósito na nossa vida, nós fazemos a vontade dele. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente foge do propósito que Deus tem para a nossa vida.
Olha só, quer ver mais um camarada que tentou fugir aqui? Vai lá para Jonas 1:1. Só para a gente encerrar. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Só que o propósito de Deus, ele acontece. E às vezes independe da nossa vontade. Que Deus, ele é soberano. Jonas 1:1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que aconteceu? Jonas estava dentro do navio, começou uma tempestade, e o barco jogando para lá, o barco jogando para cá, e ele falou demais lá dentro do barco. O pessoal sabia que era ele que estava fazendo o barco afundar por causa da ira de Deus, jogaram ele na água. Deus mandou um peixe, engoliu Jonas. Jonas ficou dentro da barriga do peixe. E quando ele estava lá, ele falou ao Senhor. Ele orou, ele clamou. E o Senhor falou ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra seca. E Jonas foi a Nínive. Aí eu quero que você me acompanhe lá em Jonas 3, versículo 4. Jonas 3, versículo 4. Que diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra também chegou ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Predestino, vontade de Deus. Você leu o texto, o pastor Paulo já explicou. Beneplácito da tua vontade, soberania de Deus, o plano de Deus pré-determinado. Antes da fundação do mundo, ele tem que acontecer. Sabe, às vezes nós ficamos com o nosso coração duro, assim como fez Jonas. Jonas não queria ir para Nínive. Jonas não queria pregar para aquele povo, porque era um povo incrédulo, era um povo ruim, eles eram maus. Jonas não queria ir para lá, porque sabia que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus de compaixão, é um Deus que pega aquele que está lá no mundão e transforma num ser, um ser lavado, um ser transformado. Mas é preciso que nós, enquanto filhos de Deus, predeterminados do Senhor, e façamos aquilo que Ele espera de nós. Que sejamos filhos para louvor da sua glória, para louvor da glória de Deus. Nós, seus filhos, temos que ser conhecidos assim, aqueles que louvam ao nosso Deus, aqueles que são corretos, aqueles que andam no caminho do Senhor. Nós cristãos temos que ser diferentes. O mundo aí está começando a olhar os cristãos de uma forma ruim, porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é para a glória de Deus. Mas quando nós estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, fazer a sua vontade, nós somos reconhecidos como os filhos de Deus,
aqueles em que o Senhor lavou, remiu e transformou em nome de Jesus, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de domingo, em que nós estamos em sua casa, que nós estamos juntos aqui para te louvar, te engrandecer. Nós estamos aqui, Senhor, porque o teu Espírito Santo